Doutor Regis está aqui ao meu lado porque hoje nós vamos falar sobre a vitamina D e você vai poder perguntar o que quiser. A vitamina D é um dos nutrientes dos quais a população brasileira mais apresenta carência, sabia? Mais de 90% da população do nosso país, entre 19 e 59 anos, tem níveis insuficientes de vitamina D. E o doutor Regis, que é endocrinologista, está aqui para falar da vitamina D. Na verdade, o que é, doutor? Boa tarde, seja sempre bem-vindo. A vitamina D, por que uma deficiência tão grande, assim, uma carência na população? Na verdade, amigos, boa tarde. A vitamina D, na verdade, Claudete, ela é um hormônio, né? Ela, quando foi descoberta essa molécula chama-se calciferol, tá? Ela é uma molécula lipossolúvel, ou seja, ela depende da gordura para ser formada, como a maioria dos nossos hormônios, e ela foi classificada como vitamina. Só que, na verdade, ela não é. Ela é um hormônio e ela é responsável por muita coisa dentro do nosso corpo. Isso inclui o humor, a parte óssea, a parte de funcionamento de alguns órgãos, coração, tireoide, paratireoide. Peraí, para tudo. Quer tudo. dizer que quem tem carência de vitamina D pode ter tudo isso? Pode. Falta de humor, pode engordar, pode emagrecer muito. Pode. Mexe com o coração, com tudo? Tudo. Caramba. Parte óssea e muscular. E vocês devem estar estranhando, eu não sei se vocês já estão vendo, mas nós temos imagens assim de dias ensolarados. É porque a vitamina D tem uma grande relação com o sol. E nós vamos explicar isso daqui a pouquinho para vocês. E com o cálcio também. Sim, com cálcio também, né? Tanto é que o nome dela, químico, é calciferol. Nós temos dois tipos de vitamina D. A coledocalciferol, que é a vitamina D3, que é a mais importante, e a ergocalciferol, que é a vitamina D2, que está relacionado com uma doença que hoje em dia nós não vemos muito, mas ela era muito comum, chamada raquitismo, que é a desmineralização dos ossos, eles amolecem, eles começam a ficar mole por perda exatamente de cálcio. Agora, doutor Regis, se mexe com tudo, dá para identificar, sim, ou para você explicar aí, a pessoa, será que consegue se identificar com carência de vitamina D ou só exames? Olha, normalmente só exame, Claudete. O que é assim, você falou agora há pouco, qual é a quantidade correta? Nós precisamos de 2.000 unidades de vitamina D por dia. 2.000? 2.000. Mas não tem nos alimentos? Tem? Não tem nos alimentos. Então, a única fonte de vitamina D... A gente não toma mais sol, só com filtro solar. Esse é o problema, Claudete. Então, a doença do século, que é a falta de vitamina D, do século não, vamos colocar um pouquinho melhor, dos últimos 20 anos, é exatamente por conta da falta de sol. E essa falta de sol pode ser por alguns motivos. Falta de tempo. As pessoas estão trabalhando mais, elas não conseguem mais se expor ao sol. Né? Outra, uso exagerado de bloqueadores solar. Eu acho que isso é uma das grandes causas. E a gente percebe isso muito nas mulheres. A gente percebe que a quantidade de mulheres hoje que estão com osteoporose e osteopenia, ou seja, a perda da massa óssea, é muito alta exatamente por falta de sol. Para formar essas 20.000 unidades... Porque deixou de ser moderno e bonito, né? Tomar sol, porque na minha época de jovem era legal se bronzeada. Exatamente. Então era um exagero também, não existia nem filtro solar. Não. Você passava Coca-Cola, óleo de avião, entendeu? Tudo, é verdade, tudo quanto é coisa para se torrar lá no sol e ficar morena. Tá na cara que... Eu só tive insolação, né? Porque branca desse jeito não deu certo no meu caso. Mas todo mundo fazia isso porque a sociedade cobrava pessoas bronzeadas. E hoje em dia é o contrário. Quanto mais clara, mais valiosa a pele. Assim, sabe? Qualquer que seja a sua cor de pele, né? Uma pele saudável sem a presença do sol. Então também não deu muito certo. Não é saudável nem para a pele e muito menos para o nosso metabolismo. Quando eu falo nem para a pele, por quê? Porque uma das principais substâncias que a pele produz para se proteger, inclusive do próprio câncer de pele, é a melanina, que você só tem a partir da exposição solar. Sabe que outro dia eu fui no médico, até o médico daqui mesmo, deu um probleminha na minha mão, eu fui, e ele falou que, ele até me recomendou, ele falou, olha, você tem que tomar sol nos horários que você sempre ouviu dizer que não podia, das 11 ao meio-dia, 15 minutos pelo menos por dia e sem filtro solar. Exatamente. Mas que coisa, doutora, a gente viveu uma vida quase inteira ouvindo, o sol, olha...
das 11 à 1, esquece, hein? Só na manhãzinha, no finzinho da tarde? E com filtro solar? Porque, na verdade, é o ultravioleta o responsável pela produção da vitamina D na pele. Agora se descobriu, então, que o uso do filtro solar foi excessivo? Exatamente. E isso está provocando uma série de doenças. Uma das doenças modernas, né, que eu até coloco como doença moderna, é a fibromialgia. Nossa, isso é triste, hein? Dói o corpo todo, não é? Exatamente, que é em função também da falta de vitamina D. Tratamento hoje de fibromialgia na faixa de 50 mil unidades de vitamina D por dia. Meu Deus. Mas dá para fazer reposição disso, então? Dá. Porque, olha, na alimentação você disse que não encontra, né? Que a vitamina D é um hormônio importante que pode mexer com o corpo todo. Exato. Pode acontecer o que com a pessoa, por exemplo? Olha, vou falar um pouquinho da vitamina D para as pessoas entenderem. Eu preciso falar um pouquinho do cálcio. Tá bom. Que é o principal. O cálcio, ele tem algumas funções no nosso corpo. A principal é todo o trabalho de contração muscular que o nosso organismo desempenha. E quando a gente fala em contração muscular, eu estou falando de um órgão que trabalha 24 horas por dia, chamado coração. Né? E o que acontece? A bomba. Só que não é só essa a função do cálcio. Uma outra função muito importante dentro do nosso corpo, o qual é exatamente a manutenção do pH sanguíneo, ou seja, a acidez do sangue. Quando o sangue se torna muito ácido, ele tem que ser neutro. O que acontece? Nós migramos cálcio para o sangue para neutralizar esse ácido e a partir daí eu tenho que fazer a recaptação desse cálcio para fixar nos ossos novamente. E aí entra um hormônio super importante chamado paratormônio, que é fabricado numa parte da tireoide. Ou seja, a vitamina D trabalha ali também. Só que não é somente o paratormônio que é importante. Para fazer a fixação do cálcio nos ossos, eu preciso da vitamina D, eu preciso de magnésio, eu preciso de fósforo. Não é qualquer magnésio, não que é lá. Exatamente. Então, se eu não tenho esses componentes, o que vai acontecer com esse cálcio? Ele não vai voltar para os ossos, ou seja, já vai ter uma desmineralização do osso. O osso pode ficar poroso. Fica poroso, exatamente. E aí, esse cálcio ele vai parar lá no filtro nosso, chamado rim, provocando cálculo renal. Você entendeu? Nossa, além de não ficar no osso, ainda vai pro rim? Vai pro rim. E aí, uma das causas do cálculo renal é exatamente deficiência num desses três componentes: magnésio, fósforo e vitamina D. Que coisa, então tem muita gente com falta de vitamina D. Muita gente. Porque cada vez mais você vê pessoas jovens com cálculo renal? Sim, exatamente. Nessa faixa etária aí que eu falei? Você falou de alimento, existe um alimento que com certeza você tomou quando você era criança. Leite materno? Não. O quê? Óleo de fígado de bacalhau, Ah, lembra? meu Deus do céu, minha mãe chegou a dar isso daí, sim. Por quê? A vitamina D... Credo, toma não. Nossa, é horrível. Acho que nem tem mais, graças a Deus. Acho que não existe, né? Não. Mas deve ter alguma coisa melhor pra Mas você. a gente consegue isolar a molécula da vitamina D e fazer em cápsula que provém exatamente do fígado de peixes de água gelada. Ah, então tá vendo como a minha mãe era esperta, Exatamente. como antigamente, gente. Agora falem, o mundo evoluiu tanto, mas olha como eles é que estavam Eles sabiam. certos. Exato. Nossos pais, nossos avós, óleo de fígado de bacalhau e pronto, ninguém tinha deficiência, de vitamina D. É por isso que meus ossos estão tão bons até agora, que olha o salto que eu ainda uso. Exatamente. Com a idade. Osso firme, gente. Olha de fígado de bacalhau. Exatamente. Aquele gosto horrível valeu a pena, Valeu doutor? a pena. Eu já volto, tá bom? Ok. Pra gente continuar conversando aqui. Bom, vou voltar aqui conversando com o doutor Regis Salgado. Quem diria, hein, doutor Regis? Pois é, né? Olha os antigos mais uma vez aí, Pois hein? é, né? Estavam certos. Você sabe de onde veio isso? Dos países de clima frio que tem inverno de 6 meses. Tá. Suécia, Noruega. O que acontece? O índice de depressão nesses países são muito altos por falta de sol. Exatamente por quê? Por conta da luz solar? Não. Exatamente por Mas conta... eles fazem suplementação. Sim, por falta da vitamina D. Tá. Então, praticamente, a reposição de vitamina D, e aí veio o óleo de fígado de bacalhau, veio exatamente dos países baixos, no norte da Europa, onde eu não tenho uma exposição solar durante 6 meses por ano. E é lógico que com a imigração
não é? Veio também a informação para aqui os nossos antepassados aí. Bom, gente, tem perguntas, nós vamos às perguntas, então ela é necessária para saber, tem que conversar com o médico, fazer um exame. Tem que dosar essa vitamina D, né? E pode estar interferindo em todo o corpo, todo o teu prejudicando você. Porque a osteoporose, gente, às vezes você sabe que tem, porque o osso quebrou e aí você caiu. Não é nem que o osso quebrou porque você caiu. Exatamente. O osso quebrou sozinho e você caiu. Fratura espontânea em mulheres na menopausa é muito altíssimo. Comum, né? Altíssimo. Vamos lá. Daniela, você já tá certa, Daniela. Você tá na praia, tem que tomar sol aqui, viu? Um absurdo. O Brasil ter carência de vitamina D, já que é um país... não é? Com quilômetros de praias e com um país tropical com muito sol. Boa tarde a todos, Claudete, sou nutricionista e tenho tido alguns casos de intoxicação por excesso de vitamina D. Como reduzir a concentração no organismo? Retiro as fontes alimentares, no entanto, ainda permanecem níveis altíssimos de vitamina D no organismo da pessoa. Grata. Daniele, legal a sua pergunta, porque... a informação correta vale ouro. Tem gente que faz autossuplementação. Isso não é indicado? Não, não é indicado. E aí acontece isso daí. O ideal é fazer o que ela já está fazendo, né? Diminuir a oferta alimentar ou reposição. E parar de tomar sol um tempo. Né? Aí sim entra o filtro solar, pode ser benéfico. Quanto que essa pessoa, você falou, são 2.000 unidades por dia é o ideal que nós precisamos. Eu tenho visto alguns casos de alguns pacientes fazendo reposição hormonal, a reposição da vitamina D. Assim, você toma uma cápsula de 10.000 uma vez por semana. Eu acho que não funciona bem. Por quê? Não, mas a maioria faz isso. A maioria faz isso. O que acontece? Eu tenho que supor que vai ter uma degradação diária daquela vitamina. Mas o mais provável que vai acontecer é eu vou elevar demais a taxa e aí o organismo vai jogar fora. Então, o ideal é que seja diário. Nessa proporção mesmo. Porque tem uma que realmente é assim, né? E que é bem usada. Vamos à próxima pergunta, então. Adriana, oi, Dri, boa tarde. Boa tarde, Santa Receita! Doutor, tenho uma filha de 8 anos e ela tem os níveis de vitamina D baixos. Além disso, tem rinite, dermatite atópica. Recentemente fez um raio-x dos punhos e a idade óssea dela é mais avançada que a idade normal. Tem a ver com a carência de vitamina D? Sim. Essa idade avançada, ela pode estar relacionada mais... Eu não aguento mais ver aquela cara de mulher azul. Tira ela de lá, ó. Eu nem vi. Essa mulher já me deixa tonta, apareceu aí várias vezes. Corta essa mulher. E pode estar relacionado com dois hormônios, um é o estrógeno e o outro é a testosterona, que pode ser até do próprio metabolismo dela. Mas rinite, a dermatite atópica é também sinal de vitamina D baixa. O ideal seria fazer uma dosagem dessa vitamina. Mas tem problema a criança tomar vitamina D? Não, pelo contrário. É importante, fase de crescimento, ela precisa de vitamina D. Então, porque em fase de crescimento, ela já fez um raio-x dos punhos e a idade óssea dela é mais avançada que a idade normal. Normal, exatamente. Então, ela pode parar de crescer. Ela pode parar de crescer. Tem que fazer reposição, converse com o seu médico, não faça por conta própria, tá? Vamos à próxima pergunta, então. Vamos lá, é a Suzana. Oi, Su. Olá, boa tarde. Gostaria de saber como fica a absorção de vitamina D em pacientes que fizeram a tireoidectomia, quer dizer, retirada da tireoide. Para ficar mais fácil. É total e que tiveram mau funcionamento das... O que é paratireoide? Paratireoides são as laterais da tireoide. Quando se faz a retirada da tireoide, se retira... Às vezes você preserva as duas partes laterais da glândula e às vezes não dá para preservar, tem que retirar. O que acontece aí não é nem a absorção da vitamina D em si, e sim a calcificação dela que pode ficar um pouco prejudicada. Mas como é que fica a absorção da vitamina D em casos assim? Não, a absorção vai acontecer normalmente, porque a vitamina D, ela interage com o parato-hormônio, né? E lembra que eu disse, parato-hormônio, magnésio e fósforo, são 3 elementos necessários. O que vai acontecer aqui nesse caso? Se ela não tiver um nível mínimo de parato-hormônio, a recalcificação do organismo, ou seja, a mineralização do osso nova, vai estar comprometido.
entendeu? Então ela precisaria dosar muito bem e ver o cálcio dela, porque ela pode estar entrando numa baixa de cálcio no sangue, porque começa a jogar fora o cálcio. Tem entendeu? que ficar de E olho aí nos tem que ficar exames que tem que fazer. Primeiro, tentar dosar esse hormônio da paratireoide, que é o PTH, que chama paratormônio, dosar o cálcio e dosar a vitamina D também. Porque se tiver... De quanto em quanto tempo? Pelo menos a cada 6 meses, eu acho certo. ideal. Porque se a taxa de cálcio tiver ou muito alta no sangue ou muito baixa, isso pode estar levando uma alteração na mineralização do osso, ou seja, não está fixando cálcio nos ossos. Pode levar a uma osteoporose. Doutor, eu estou com o tempo meio espremido hoje, mas eu preciso fazer 2 perguntas, queria Sim. uma respostinha bem rápida para concluir aqui. Bom, temos que tomar banho de sol. Sim. Quanto tempo por dia para a gente ter um nível bom de vitamina D e ninguém sofrer desde criança? 15 minutos. 15 minutos por dia na hora do sol quente. Ideal assim, entre 9h30 e 10h30, que Tá é um bom. sol que tem o ultravioleta já, mas sem não filtro solar. sem filtro solar, nenhum. Ok. A falta, deficiência, então, no caso, de vitamina D em gestantes, pode ser perigosa? Pode ser perigosa porque pode produzir alteração óssea na criança que está sendo gerada. Gestantes que estão assistindo, tem que falar com seus médicos Tem e dosar também a vitamina dosar D? e tomar. Dosar e certamente tomar, né? Exato. Então, qual o seu recado final em relação a... Bom, vitamina D, gente, daria para fazer uma semana de programa aqui e a gente não daria conta de falar de tão importante que ela é. Exatamente. Mas, por enquanto, porque a gente volta a esse assunto, doutor Regis, quais as suas palavras aí para o nosso público em relação ao assunto? Fazer o melhor possível, ou seja, tomar sol. Né? Outros, olha, eu não tenho possibilidade, saio cedo de manhã para trabalhar, qual o alimento que eu posso ingerir? Na verdade, alimento não vai repor. O melhor seria o quê? Dosar, fazer um exame de laboratório e, em seguida, mandar fazer uma formulação dentro daquela dosagem ideal, tomar uma cápsula todo dia, pronto, você está protegido. 2.000 unidades por dia. Por dia. Para todas as pessoas em qualquer idade, dose, fique sabendo e não deixe de tomar sol. Não em excesso, mas pelo menos esses 15 minutos sem filtro solar, né? Exatamente. Tudo que é demais não é bom, né? Não. Todo excesso prejudica. Eu conversei aqui com o Dr. Regis Salgado, endocrinologista. A pergunta que não quer calar, a falta de vitamina D engorda? Ou pode emagrecer muito? Ela pode engordar porque ela acaba alterando o metabolismo da tireoide. Pronto, bom motivo para todo mundo dosar aí a vitamina D, gente. Telefone do Dr. Regis em São Paulo, 11 99147 2918. 11 99147 2918. Eu quero parabenizá-lo, que ele está de sede novíssima. Onde fica? Na rua João Ramalho, 1093, Perdizes, São Paulo. Esse é o WhatsApp da clínica, porque eu estou aguardando a transferência das minhas linhas para a clínica nova. Tá certo. Ou então e-mail drregisalgado@gmail.com. Obrigada, viu, Obrigado, doutor? Claudete. Parabéns, merece. Casa Obrigado. nova e bonita. E continue vindo na nossa, hein?